Planeswalkers, a mais um episódio do Guia Planar. Eu sou o Matheus. Eu sou o Nelson. E eu sou o Felipe. E esse é o Guia Planar número 9, que vai ser a segunda parte do nosso Deep Dive sobre Modern. Mas antes, como de costume, a gente vai para um Crack a Pack de Mirrodin Sitiada. É a facção Mirriana. Foi nesse set que tu começou a jogar, né, Nelson? Que o pré-release era separado em dois, não? Não, eu fiz um draft de Zendikar ainda, mas eu comecei... Isso aqui não vem antes Zendikar? Zendikar, sim. Veio o primeiro Zendikar, depois New Phyrex. Mas eu comecei a jogar mesmo foi o New Phyrex, foi onde eu montei meu primeiro baralho. De Infect. Porque qualquer outra coisa era uma bosta. Era legal que quando saiu esse set aqui, durante o pré-release, na verdade, você podia escolher entre as duas facções, né? Entre os Mirrianos e Phyrexia. Cara, uma coisa que eu descobri hoje não, esses dias, que a Wizards, quando eles anunciaram o terceiro set desse bloco, eles anunciaram dois, né? Eles anunciaram o que aconteceria se os Phyrexianos vencessem, que foi Nova Phyrexia, ou se os Mirrianos vencessem, que seria tipo só o de Mirrodin. Agora eu não lembro exatamente do nome. Eles queriam enganar todo mundo pra não dizer quem é que ia vencer no final. Bem bacana isso, achei bem uma jogada de marketing bem interessante. É legal que naquele episódio do Friday Nights que eles vão pra um mundo paralelo, o pôster da parede e tal, da outra facção de Mirrodin, como se lá outros caras tivessem vencido. Às vezes os caras têm umas sacadas boas. Mas vamos lá, vamos abrir o boosterzinho aqui. Poxa, tá difícil. Acho que foi em Stradium, em Dark Ascension, que eles mudaram a forma de fazer os boosters pra eles abrirem mais fáceis, né? Foi? Aham. Também não sabia, descobri esses dias. Vivendo e aprendendo. As magias da internet. Tirando o booster que eu abri de Zendikar, os últimos boosters que eu abri de Zendikar, eu acho que o último booster que eu tinha aberto deve ter sido de 7ª edição, coisa assim. Nossa! A gente tem um de 8ª que eu acho pra abrir também, tá na fila. Minto, a gente fez draft do Conspiracy, né? Isso, é isso aí. Baita set, espero que esse ano saia um novo. Conspiracy 2 caía bem. Principalmente se botar um reprint, né? Mas... Saiu umas cartas bem legal lá em Conspiracy, carta nova também. Imagina. E o formato era divertido de jogar. Sim, mas voltando ao assunto, nossa primeira carta é Queimar os Impuros. É uma mágica instantânea vermelha, por um genérico e um vermelho. Se vocês notarem, eu estou começando a falar genérico e não incolor ao invés de custos, que eu acho que isso é relevante. Que pode vir a ser mais relevante ainda em Juramento das Sentinelas. Mas enfim, então, Queimar os Impuros, um genérico e um vermelho, por uma mágica instantânea, e Queimar os Impuros causa 3 pontos de dano à criatura alvo. Se aquela criatura tem Infectar, Queimar os Impuros causa 3 pontos de dano ao controlador daquela criatura. Legal, muito bom. Na época eu acho que não era tão jogado porque raio existia em Standard, mas poxa, 2 de mana, 3 de dano, era o padrão que a gente tinha até ano passado em Standard. E agora esse aqui ainda tem um pouquinho de upside, que dá dano no controlador da criatura com Infect. Muito legal. Qualquer coisa que tente parar um pouco o Infect é bom. É válido. Na época tu não tinha muitas opções também. A próxima carta tem um nome muito bacana. Chifre Ululante. Ululante. Eu imagino um chifre dançando ula no Havaí. Não é bem isso. Que pena. O Wizards perdeu uma boa oportunidade. Quem sabe no próximo set Unhinged Unglued da vida. Bom, é um artefato por um genérico, e ele entra no campo de batalha com 3 marcadores de carga sobre ele, e ele tem vira e remova um marcador de carga do chifre ululante. O jogador alvo, Mila 2. Legal. Eu perdi pra isso aí no nosso draftzinho de Mirrodin vs Phyrex. Por incrível que pareça, alguém fez um deck de 1000. Tu tava lá no final, o cara usava a Zenith do Sol Azul. Compra 10 aí, cara. Eu perdi pra essa porra aí. A próxima carta, uma carta bem bacana também. Oferenda Divina. É uma mágica instantânea, por um genérico e um branco. E tem Destrua o artefato alvo. Você ganha uma quantidade de pontos de vida igual ao custo de mana convertido dele. Bem legal. Esse formato tava cheio de artefato, então essa carta facilmente tu poderia usar em main deck, em draft. Acho que até deve ter visto o jogo em Standard, se bobear.
Só era inútil contra Infect, né? Esse é o maior problema. Mas talvez o pessoal usava lá o Mirzinho proctologista. Tá, mas ganhar vida é indiferente. Foda-se. É verdade. Bom, a próxima é uma outra mágica instantânea. Nossa, uma mágica instantânea vermelha. Triturar por um vermelho. E tem destrua o artefato alvo que não seja uma criatura. Ou seja, uma versão piorada de Shatter, acho que é, né, o nome, não lembro. Mas tem uma que é um vermelho só e destrói o artefato alvo, não tem? Tem. Mas acho que eles não vão printar de novo. Não, provavelmente não. Até tinha uma versão em Ravnica que essa vermelha ainda tinha replicar por um vermelho, né? Que era bem legal. Guerreiro Loxodonte. É um elefante soldado. É uma 3/4 por 4 genéricos e um branco. E tem grito de guerra. Meio cara demais, eu acho. Não acho que grito de guerra vale esse custo. Grito de guerra foi uma mecânica que não pegou muito. Fala isso pro sapinho lá do Affinity. Mas o sapinho do Affinity eles usam porque ele é um de mana e imbloqueável, praticamente. Né? Praticamente como se tivesse o Ornitóptero em jogo. Com uma habilidade melhorzinha. Olha, cara, a próxima carta tem uma arte muito foda. Virar a Maré. É uma mágica instantânea por um genérico e um azul. E tem as criaturas controladas por seus oponentes recebem -2/-0 até o final do turno. Acho que não dá pra jogar com isso aqui. É tipo um Fog pior. É o Fog azul. Branco, né? É o Fog azul. Mas a arte é muito maneira, cara. Acho que tem tipo uns mirreanos ali embaixo. E aí tá um cara parado no topo de uma pedra, assim, com tipo o mar batendo ali, explodindo. É mega foda. Muito legal. As artes de Firex geralmente eram legais. Era muito bacana. A próxima carta... Eles têm que fazer isso comigo, né? Eles precisam fazer isso, Wizard desgraçado. Amok? Tinha bastante Amok nessa edição. Berserker, cara. É um chefe do bando de Kudota. É um gigante Berserk. Por uma 4/4 por 4 genéricos e um vermelho. Esse aqui é o meu episódio, cara. Quietinho. É um gigante Berserk, é uma 4/4 por 4 genéricos e um vermelho. Com um grito de guerra. E ataca todo turno se estiver apto. Não sei, é uma versão semelhante àquele elefante. Não acho que seja jogável. Tu reclama da tradução da Wizards, mas o Booster te deu o gancho pra falar do Stap Tap. É verdade, Lembrando depois de abrirmos aqui, a gente vai comentar sobre o Stap, Tap, Tapara, Patati Patatá lá, de italiano que a gente viu. Bom, puxa, agora começou as cartas ruins. A próxima carta Como assim começou as cartas? O resto era bom, né? Mas eram jogáveis. Essa carta aqui parece que faltou ser traduzida, na verdade. Que bizarro. Ele é um opositor Ogre, tá ligado? De ogro mesmo. Uhum. Sim. Que ogro eles não traduzem. Como assim, cara? Ogro não é ogro? Qual é a tradução de ogro? Aqui tá Ogre, sabe? Tá OGRE. Oxe. Estranho. Que bizarro. E até a criatura, tá? Criatura Ogre no tipo. Que bizarro. É uma 4/3 por 2 incolores e 2 vermelhos. Tipo, uma vanilla bem meia boca ainda. Mas nessa época, vanilla vermelha era assim, não adianta. Vanilla vermelha é uma bosta sempre. Bom, a próxima é um deslizador de rajada. É uma criatura artefato, um inseto por 2 genéricos. É uma 2/1. E por 1 azul, ele ganha voar até o final do turno. Não. Flying Esse Wings. set não era o set do Affinity? Do Affinity não, Metalcraft. É verdade. Sorry. Se fosse do Affinity, talvez tivesse uma chance de jogar contra Infect. Bom, a próxima é Espião Mirraniano. É um mandrião. Que tipo de bicho é isso, cara? Mandrião. Não é um macaco? Não, parece um ser de Cthulhu aqui. Alta descrição. É isso aí. É uma 1/3 por 2 genéricos e um azul, com voar. E toda vez que você conjura uma mágica de artefato, você pode desvirar a criatura alvo. Não gostei. Daí quando tu procura por mandrião no Google, ele te mostra um monte de vestido de bebê. O quê? Como Lógico. assim? Então, né? Deixa assim. A primeira frase não foi fuck you. Bom,
próxima é um guarda-relíquias leonino. É um felino clérigo. É uma 2/2 por 2 brancos. E tem... Quando ele entra no campo de batalha, você pode exilar o artefato ou encantamento alvo. E quando ele sai, devolva o card exilado ao campo de batalha sob o controle de seu dono. Lembrando que esse aqui tem as habilidades como eles escreviam de forma antiga, né? Que eram 2 habilidades separadas. Isso permitia que tu fizesse um trickzinho ali pra exilar o cara permanente. Mas não tinha nada que fizesse isso nessa época. Eu acho que não. Mas pra quem não sabe, tu, por exemplo, baixa essa criatura e aí tu coloca a habilidade de exilar na pilha e aí tu dá um jeito de retornar essa criatura pra tua mão. E o que vai acontecer vai que a outra habilidade de quando ele sai de jogo vai também ativar. Ela vai resolver, mas não vai ter alvo. Ele vai voltar pra mão. E aí tu vai resolver a habilidade de exilar alguma coisa, que no final das contas vai estar perdido pra sempre. É meio, sei lá, não esportivo fazer isso. Mas é uma criatura legal, uma 2/2 por 2 que te livra de um artefato ou encantamento bem jogável. A primeira carta verde do baralho. Baixa, não tem nenhuma preta e verde aqui, porque é o booster dos Mihans, né? Que daí era só das outras cores. Interessante. Não sei se era 100% das outras cores, mas... Tem uma verde aqui. Guardiões de Melira. Especialmente esse. É um humano guerreiro. É uma 4/4 por 4 genéricos e um verde. E tem... Não pode ter marcadores sobre ele. Habilidade bem estranha, né? Mas é vantajosa quando tu bloqueia criaturas com Infect que ele praticamente não toma dano delas. Ele é vulnerável a Infect. Quanto de mana ele custa? 5. Nossa. Mas é uma 4/4, né? Então não é tão ruim. Mas eu imagino que se estivesse jogando em verde, tu estaria mais propenso a jogar com Infect contra Infect. Porque essa habilidade, ela... É uma habilidade legal pra ser quebrada. Tipo, tu dá alguma coisa que dê persiste pra criatura, ou Undying, e ficar sacrificando a criatura infinitamente. Tem aquele padrezinho, né, de Nistrad que dá... É mais fácil usar a Melira pra isso. Mas dá na mesma, no final de contas. Mas a Melira é mais fácil de matar. Isso aqui não mata. Também custa 5 de mana. Esse é o problema. Não tem outro, só esses dois que fazem isso. A próxima é Legião de Kemba. É um felino soldado. É uma 4/6 por 5 genéricos e 2 pretos. 7 de mana, tem que ser bom. Não. Tem vigilância, legal. 4/6 com vigilância, legal. E pode bloquear uma criatura adicional para cada equipamento anexado à Legião de Kemba. Não. Tinha uns escudos em Mirrodin, mas eram muito bostinhos. 7 de mana é muita coisa. Se fosse 5 ou 6 ela seria legal, mas 7 de mana é muito pesado. Vamos ver qual é a rara. Alguém de vocês faz ideia de uma carta boa dessa coleção? Vixe, e não. O Wormcoil não é daqui, né? Não faço ideia. Também não então, é um artefato? Olha aí. É um Mir Soldador. É uma criatura artefato, é um Mir por 3 genéricos. Ele é uma 1/4 e tem Estampar, que é uma das mecânicas mais bizarras que já fizeram. Ele tem Estampar, o que é vira e exile o card de artefato alvo de um cemitério. E tem Mir Soldador, tem todas as habilidades ativadas de todos os outros cards exilados com ele. Cara, é interessante até, hein? Dava pra fazer uns baralhos meio de use, né, Necrotic use com ele, mas nunca saiu do canto. Pois é, bem interessante. Mas é que tu tem que exilar artefato, né? Necrotic não é artefato. Aí tu tem que usar, sei lá, aquele Lycosynth Lattice, ou alguma coisa desse tipo. Mas eu não sei se ele afeta coisas que estão no cemitério. Bom, e a gente tem um token que é um Golem 9/9. Cara, que porra que coloca um Golem 9/9 em jogo? Nossa! Não lembro não qual é. Eu até vou procurar aqui porque agora fiquei interessado. Pô, e a arte é muito foda, parece um guerreirozão, assim, com uma armadura, uma Falcione da vida. Mas é legal a arte desse token. Bem bacana, não desconheci o fato de haver um token de Golem 9/9. Não vem lente? Titan Forge, português, Forge de Titãs. Paga um artefato por 3 genéricas, né? Você não coloca Golem 3/3? Não, 3 manas genéricas, vira, coloque um marcador de carga
Daí vira, remove 3 marcadores de carga, coloca um golem 9/9. Eu sempre cheguei a 3/3. Não, mas é muita mana. 9 de mana e tem que virar, né? Então são 3 turnos. Eu sempre cheguei a colocar um golem 3/3. Não veio land, não? Veio uma land, é uma planíciezinha. Queria floresta de Firexia. Não sei se... Tem nesse set a floresta de Firexia? Deve ter. Cara, eu comprei um monte de lands dessa coleção, porque se tu colocar elas lado a lado, elas formam tipo uma paisagem contínua, né? Uhum. E eu tô querendo tipo montar um quadro, assim, colocando essas lands lado a lado, assim, que fica muito bacana. Você comprou onde? Star City, acho que foi o único lugar que eu achei essas lands antigas. As de Kamigawa dá pra fazer isso também, eu tô querendo montar todas, mas eu ainda tenho uma lista de cartas que estão faltando. A Bull Games vende terrenos, e eles têm terrenos antigos. Não, é uma. O único problema é que essas coisas são meio caras, né? Pois é. Esses lands antigos. Principalmente tem os de Kamigawa, que são muito caros. Principalmente as ilhas. Porque as ilhas de Kamigawa são muito bonitas. E elas têm As ilhas, principalmente, elas formam tipo como se fosse, assim, uma queda de uma cachoeira com cheio daqueles templos japoneses, assim. É muito, muito legal. Mas falando sobre outras culturas, então, mencionando a questão do steppe, tapari, que é aquela questão do italiano, né, que a gente viu do virar e desvirar, que lá é traduzido como stappe, como tape e stappe. A questão é a seguinte, é porque a palavra que poderia ser usada em italiano para virar ou desvirar é meio confusa, é uma palavra meio grande. Então o que eles acabaram escolhendo, os tradutores de italiano, é usar a versão em inglês. Só que o sufixo des em italiano é s. Então, por isso que ficou stappe, que seria tape, daí que é virar, né? E stappe, que é o desvirar. Seria mais ou menos como a gente faz aqui os neologismos aqui em português, né? Que é tapa essa criatura ou destapa essa criatura. E o tape pare lá, os afixos que tem nessa palavra, são realmente as conjugações do verbo. Então é literalmente como se nós aqui no Brasil falássemos tape a criatura alvo, ou destape uma quantidade qualquer de criaturas. O que é interessante, cara. Foi uma solução bem mais elegante do que traduzir alguma coisa como amok, por exemplo. Vocês sabiam que eu ia soltar essa. A amok é elegante, cara. É bonita a palavra, ela rola na língua muito bem. Tu tem o direito de estar errado, Nelson. Bom, vamos continuar então o nosso assunto que a gente começou no podcast passado. Só pra deixar claro, tá? Significado de amok: adjetivo, obcecado, obsessivo, semilouco, amouco. Então, serve, amouco. Cara. Eu vou votar por essa daí agora. Foi começar uma campanha para amouco. Não que a tradução não faça sentido. Eu já tinha procurado o que era amok. Só que é berserker, que é pra ser tipo uma palavra mais específica, né? Não é só... Porque berserker é praticamente um nome, né? Exatamente. Sei lá, não acho que precisava ser traduzido, certo? Podia ser amouco, cara. Amouco. Tem que começar essa campanha agora. Porque sei lá, eu acho que não há necessidade de traduzir essas coisas. É a mesma coisa que tentar traduzir tipo Golem, sabe? Que são tropes clássicos de fantasia e de história. Sim. Não acho que existe a necessidade. Sei lá. Imagina que eles iam traduzir Golem. Construto? Mas tem construto já. Pois Sim. é. Sei lá que bizarrice eles iam fazer. Bom, continuando o nosso assunto do semana passada, que a gente tinha começado a falar sobre Modern, nesse episódio a gente vai falar sobre os baralhos. Qual é o meta o meta atual do Modern, quais são os baralhos que jogam e como jogar contra eles também um pouquinho, assim, se tiver algum ponto fraco ou alguma coisa que a gente acha interessante. Não achem que a gente vai fazer uma análise detalhada sobre cada baralho, que isso demoraria muito tempo. Então a gente vai acabar fazendo só uma introdução mesmo sobre cada baralho, que pode ajudar vocês, se vocês querem jogar Modern, a tentar escolher um baralho, ou, sei lá, jogar melhor contra algum deles, se vocês pegarem uma loucura dessas pela frente, primeira vez que vocês forem jogar. O Modern, como a gente já tinha comentado na vez passada, é um formato extremamente diverso, tem mais de 20 baralhos competitivos. Claro que nem todos deles são competitivos, tem níveis de competitividade ali no meio. Mas
tu provavelmente conseguiria ganhar um GP com qualquer um desses, só teria mais chance de acordo com qual é o meta que tá naquele lugar. Porque o Modern também tem baralhos lineares, que são baralhos assim que eles têm um objetivo específico e eles querem fazer exatamente aquilo. Eles não estão nem aí pro que tu tá fazendo, eles têm um objetivo e vão reto nele. E esses baralhos tendem a ser muito fortes, e se tu não conseguir lidar com eles, ou teu baralho não estiver pronto para pelo menos atrasar eles, tu dificilmente consegue se sair muito bem no formato. E exatamente por causa disso, tem uma variância muito grande. Então, às vezes tu pega um desses baralhos pela frente, e eles combam um segundo turno e te vencem antes de que tu consiga quebrar tua primeira FAT, por exemplo. Ou também pode acontecer de que os caras vão lá e ficam 30 minutos punheteando as cartas, embaralhando e comprando, e no final não saia nada. E isso é uma das coisas que é muito criticada pelos jogadores profissionais de Magic quanto ao formato, que pelo fato de ele ser dessa forma, é muito ruim de tu te preparar para um torneio, porque tu não sabe exatamente o que tu vai lidar lá e como é que tu vai conseguir reagir, porque muitos desses baralhos lineares, eles são extremamente fortes e tu precisa de slots no teu sideboard para te dar uma chance contra eles. O problema é que tu só tem 15 cartas no teu sideboard, então tu não pode se preparar contra eles. E isso é de fato um problema, porque se tu não conseguir lidar com esses, tu não tem chance no campeonato. E os prós, eles vão para campeonatos para vencerem, diferente de nós que vamos lá para se divertir. Ou para perder. Isso. A gente vai com a intenção de vencer, né? Nem sempre dá certo, mas a gente tenta. Mas eles vão lá principalmente ou pelos pro points, ou pelo dinheiro da vitória. Então, eles falam assim, já vi muitos deles comentando que é um bom formato para GP, mas um péssimo formato para Pro Tour. Porque o Pro Tour era pra estar, tipo, os melhores dos melhores lá, só jogando. E é um desses motivos que eles reclamam bastante do formato. Eu não vou opinar exatamente sobre isso, eu só posso dizer que é um formato que eu gosto bastante. Eu acho muito divertido o formato, tá junto ali com Legacy. Eu prefiro um pouco mais Modern do que Legacy, que é um pouco o contrário do que o Felipe, que prefere Legacy do que Modern. A não ser que tenha mudado de opinião nos últimos dias, Felipe. Mas acho que não, né? Não. E eu concordo com os prós nessa crítica, porque eu vi isso claramente no GP. Se eu tivesse pegado matchups favoráveis, eu teria chegado no segundo dia facilmente. E daí, como eu não peguei matchups favoráveis, daí eu ficava dependendo muito do sideboard, e daí alguns jogos ele não deu as caras, e tipo, não teve jogo, sabe? Então, eu acho que é bem complicado isso mesmo, porque justamente tu acaba dependendo muito mais da sorte do que em outros formatos, ao meu ver. Ele de fato tem uma variância, acho que um pouco mais alta, porque a maior parte dos decks eles são mais, como eu posso dizer assim, menos um amontoado de cartas boas, eu acho que talvez é a melhor forma de descrever eles. Então tu acaba tendo menos redundância entre as cartas, e com isso tu tem uma variância maior, né? Como o Felipe falou, depende um pouco mais da sorte. A gente por muito tempo jogou Modern casual, certo? A gente pegava, usava as cartas legais em Modern, mas não montávamos baralhos como esse, montávamos baralhos rogues. E a gente ainda joga dessa forma, é bem divertido. É a forma favorita do Nelson jogar, eu imagino, que é montando esse tipo de baralho. Com certeza. Eu posso montar baralhos idiotas sem ficar com consciência pesada de que eu vou perder sempre. É aquela coisa, né? Magic tem coisas a agradar às pessoas que preferem ser mais competitivas e às pessoas que preferem jogar por mais diversão. Mas, então, indo para os baralhos, o primeiro deles que a gente vai falar em relação ao baralho agro, que é o Affinity. Vocês já devem ter visto a gente comentando ao longo de muitos episódios. Bom, o Affinity, eu acho que é o baralho mais agressivo do formato. A ideia básica dele é baixar um monte de artefatos de custo baixo o mais rápido que conseguir. Tipo, primeiro ou segundo turno ele provavelmente já cuspiu a mão toda pro board. E a ideia é que esses artefatos, em boa parte, que essas cartas em boa parte sejam artefatos, porque daí tu poderia usar coisa como o chapeamento craniano, que é um equipamento que dá +1/+0 por artefato, e matar teu oponente antes que ele consiga reagir. Então, o baralho é muito forte. Esse aqui é um baralho que tu precisa conseguir jogar contra.
Se tu não tiver uma chance de ganhar de Affinity, esquece. Tu não vai conseguir se dar bem no campeonato Modern, porque vai ter alguém que vai estar jogando de Affinity e é um dos baralhos lineares mais fortes do formato. Não é alguém, vai ter alguéms. Isso. E ele consegue baixar a mão muito rápido. E quando tu vê, ele tá com 5, 6 criaturas te atacando, algumas delas 2/3, uma delas uma 10/4. E não se enganem com o baralho, ele é complicado de jogar. Ele tem um monte de interação que, se tu não tiver acostumado a jogar contra ele, tu não percebe. Então é muito interessante. Se você estiver jogando contra esse baralho, as ameaças que tem que tomar cuidado é o Arcbound Ravager, a Land é muito forte, e principalmente o Steel Overseer, que são e o equipamento, o chapeamento craniano. Essas são as cartas que deixam ele vencer o jogo. Porque uma das coisas muito interessantes que dá pra fazer, por exemplo, com o Arcbound Ravager, ele te ataca com, por exemplo, 3 criaturas. E tu bloqueia 2 delas e uma delas passa. Ele sacrifica todos os outros artefatos pro Arcbound Ravager e o Arcbound Ravager para ele mesmo. E por causa da habilidade modular dele, ele acaba colocando todos esses contadores da criatura que tu não bloqueou. E provavelmente tu morreu. E ele pode fazer isso com o terreno que vira uma criaturinha com Infect. Também. Ou equipar o chapeamento naquela criatura com Infect, né? Porque, dica, o chapeamento craniano pode ser equipado como uma instantânea pagando 2 pretos, que ele tem essa habilidade. Não dá... É relevante, tu pode acabar perdendo por causa disso. É um baralho muito, muito agressivo. E ele tem mais ferramentas do que tu imagina. Porque normalmente eles usam algumas versões usam aquela carta com afinidade por artefatos que tu acaba comprando 2 cartas por um azul. Então já é muito bom. Então não subestimem esse baralho. Ele parece bobinho, aquele monte de ornitópteros e mirzinhos um te atacando, mas quando tu vê, tem o irmãozão deles atrás te batendo por muito. O próximo baralho pode ter algumas variâncias, mas geralmente eles chamam de Naya Burn. Ele, obviamente, é um baralho de burn, mas não só isso. A ideia é causar o máximo de dano possível na mínima quantidade de tempo. Então todos os spells vão dar pelo menos 3 de dano, ou então vão bater no primeiro turno, de alguma forma ou de outra. E a ideia é essa, acabar com dar 20 pontos de dano o mais rápido possível de todas as formas. É um baralho difícil de tu segurar, porque ele tem poucas criaturas, então ele geralmente vai te matar só no burn direto. E, como em Modern não tem as dual lands maravilhosas de Legacy, acaba que tu geralmente já começa o jogo com pouca vida. Pelo menos, talvez uns 17 de vida, se não 15, dando um Thoughtseize ainda no primeiro turno. Então, tua vida vai se acabar rapidamente e tu vai estar só ajudando o adversário. Imagina a situação do cara, né? Ele vai... Fetch, busca uma choque, Thoughtseize, olha pra mão do Karn e é burn. E... Putz. Já passei por isso. É extremamente frustrante. Droga, agora eu só tenho 15 pontos de vida. Só preciso de mais 5 raios sendo conjurados, né, cara? Considerando que ele tem 26 raios, a chance tá boa. Bom, o próximo deck que a gente escolheu aqui pra comentar foi o Zul. A ideia dele é parecida com o Burn, só que com uma pequena diferença. Ele usa criaturas em vez de mágicas para matar o adversário. Ele é mais... Na verdade, os dois usam criaturas e mágicas, mas o Zul ele é mais focado nas criaturas e o Burn é mais nas mágicas. O Zul ele tem algumas variações. A mais evidente no momento é o Naya, porque desbaniram o Wild Nakachu, que é uma criatura 3/3 por 1 de mana, praticamente, né? Porque quando tu tem uma floresta, uma montanha e uma planície em jogo, ele é um 3/3. Existem outras versões, como o Bunt Zul, que daí a ideia é usar cartas como Nobre Hierarca para acelerar teu jogo, te dar mais dano com Exalted e essas coisas. E tem o Suicide Zul, que a ideia é usar a Sombra da Morte? Como é que é o nome da criatura? Eu acho que é essa mesmo. Death Shadow. Uma mana preta por uma criatura 13/13, que ela recebe -1/-1 para cada ponto de vida que tu tem. Então a ideia... Que o oponente tem? Tem. Que tu tem, é verdade. E daí a ideia do baralho é tu ficar causando dano em ti mesmo, usando mágicas e habilidades que consomam vida,
e assim diminuir o máximo possível os teus pontos de vida pra tu ter uma criatura pelo menos 10/10 ali por 1 de mana, que é forte. Mas o Zu padrão, que é o do momento, que é o Naya, ele usa coisas como Boros Charm, Lightning Helix pra causar dano direto e ganhar um pouco de vida, como o caso do Helix. Criaturas fortes por um custo baixo de mana. E a ideia é isso, é ser forte e criaturas fortes por baixo custo pra tu atacar desde o primeiro turno e deixar matar o adversário o mais rápido possível, pra enfrentar principalmente decks de combo. Seguindo na onda então de decks rápidos e de combo, o próximo deck seria o de Infect, que é um dos meus favoritos, obviamente, que embora ele seja um deck extremamente rápido que consiga matar no segundo turno, com uma mão perfeita, obviamente, ele é mais parecido com um deck de combo, porque tu precisa ter as cartas certas no momento certo, na ordem certa, para que tu conseguir fazer essas jogadas ridiculamente rápidas. A versão normalmente mais jogada é verde e azul, por causa da criatura de Infect que não pode ser bloqueada. Só ela já resolve quase todos os problemas que tu possa ter. E a ideia é baixar ela, encher ela de buff, mais 3/3, mais 4/4, e bater por 10 de Infect, que é só o que tu precisa. Daí da mesma forma, apesar de ser um baralho muito rápido, como é um baralho de combo, ele é muito fácil de você deter, né? Se você tiver uma respostinha, geralmente, para a primeira criatura que ele baixa, para a segunda criatura que ele baixa, ele já não vai ter mais criaturas, porque ele roda muito poucas criaturas com Infect. Então essa é a mesma desvantagem. Ele tem as mesmas desvantagens que o combo teria. É fácil de interromper o combo. Cara, ele tem... Com o azul ele tem um certo resposta, né? A qualquer coisa que o oponente possa fazer. Mas ainda assim é um baralho bem canhão de vidro. Não sei se já ouviram essa expressão, né? Muito forte, mas quebra fácil. Mas ele tem uma resiliência muito forte por causa do maldito terreno com Infect, que deixa o deck bem forte. Mas em contrapartida, ele acaba sendo penalizado pelo meta, porque todo baralho roda Spellskite. É impressionante isso. E daí Spellskite fode loucamente com o Infect. Spellskite resolve muitos problemas em muitos decks, né? Então é uma carta que praticamente todos os decks que tu enfrentar vão pelo menos colocar ela no side, e contra Infect, principalmente essa versão que é azul e verde, é uma bosta. Tanto que ele usa o Spellskite dele pra ver se consegue segurar o Spellskite do oponente. Eu acho fantástico o negócio que Infect tem usado no sideboard, que é aquela carta Twisted Image, acho que deve ser imagem retorcida em português, que ela tem troque o poder e a resistência da criatura alvo, compre um card, só pra matar Spellskite. Exatamente. É o ódio pro ódio. Eu já usei isso pra matar Nobre Hierarca. É tão satisfatório, assim, tu pagar um azul pra matar uma criatura e ainda comprar uma carta. Eu pessoalmente não sei por que o cara usaria Twisted Image em vez de Nature's Claim, né? Mas deve ter outras criaturas que talvez sirva para o Twisted Image que eu não me lembro de cabeça agora. O Nobre compra uma carta, né? E o próprio Nobre do jogador adversário que tá jogando de Infect contra o Affinity, Twisted Image também é muito bom. Então, é uma carta que ela tem mais utilidades além do Spellskite. Bom, o próximo baralho é Elfos. Basicamente o moto dele é a morte por milhares de homens verdes pequenininhos. A ideia desse baralho é interessante. Tu usar um monte de elfos que geram mana para baixar mais elfos, que geram mana, que baixa mais elfos, e com isso tu acaba colocando um monte de elfos no jogo, e tu pode usar cartas como o Ezuri, que tu paga 5 de mana e tu dá mais 3 e atropelar para todos os elfos. Ou seja, tu dá tipo um overrun ali de graça e tipo, tu faz o turno 3 e o teu oponente não tem muito o que fazer. Tem versões diferentes, tem versões que acabam usando... Agora esqueci o nome daquela carta. De Avacyn restaurada. 8 de mana, 5/5 haste, quando entra... o Behemoth. Não sei em português. Então. Isso, esse aí, Craterhoof Behemoth. Que dá mais X para tuas criaturas, onde X é o número de criaturas que tu controla. Então, gerar 8 de mana no turno 3 não é impossível para esse baralho, por causa de coisas como o Arquidruida Élfico, que geram de mana para cada elfo, ou os elfos mesmo, que acabam gerando mana.
Ou tem o Druida da Herança, que tem vire 3 elfos e adicione 3 verdes a tua pool de mana. Então é um deck assim, tem versões diferentes. Tem uma versão que é mais combo, que daí acaba usando um artefato lá, que quando uma criatura entra em jogo, tu pode devolver outra pra mão, e com isso ele fica reciclando os elfos e faz o combo dessa forma. Mas a versão mais usada mesmo é a versão mais agro dele, que tem um monte de elfos e baixa esse montão de elfos. Ele ficou bem forte agora por causa de Collected Company. 4 de mana, coloca 2 elfos em jogo, provavelmente um deles vai te vencer o jogo. Mas ele já foi bem mais forte, né? Quando o Glimpse podia jogar... Sim, mas a gente até comentou ele no episódio passado, né? O Glimpse of Nature, Relance da Natureza. Ele foi banido especialmente por causa de elfo, porque elfo tava muito forte. Sim, né? Eu gero mana infinito, compro cartas infinitas, daí bato com meu bicho 1 milhão e ganho o jogo. Acontece o Legacy até hoje. Exatamente. Mas é que Legacy ainda tem aquela putice do Gaia's Cradle, que é o, sei lá, o Creu de Gaia. Creu na Gaia. Mas é uma palavra assim, não é? Em português que eles traduziram Cradle. Não Sério? Não é berço de Gaia, pô? É, berço de Gaia. Mas eles não traduziram como berço de Gaia. Que eu saiba, é berço de Gaia. Tu que dá um creu na Gaia, Matheus. Que ficou com isso na cabeça. Ai, plantinha, vem. Acho que é berço de Geia, inclusive. Isso, confundi por causa do Geia. O Geia, Krau, tudo a mesma coisa, né, Matheus? Krau na Geia. Isso aí, é berço de Geia. Bom, é um deck que já foi mais forte. Hoje em dia ele ainda é, porque se teu oponente está desprevenido e abrir as defesas, esse deck chega e chuta e destrói. Eu ia achar interessante se eles desbanissem o Relance da Natureza, cara. Eu acho que atualmente Elfos não seria mais tão forte como ele era na época que tinha aquela carta. Não. E é basicamente o único baralho que jogaria com ela. Não. Não. Deixa quieto, tá bom assim. Tu não quer Elfos Legacy no Modern. Desbanir tudo e ver o caos. Isso aí. Eu acho que seria interessante. Aquele torneio que teve, que era... desbane todas essas porra e vamos jogar com... É legal, né, a ideia. Eu acho aquilo lá sensacional, embora o pessoal não tenha aproveitado da maneira que eu aproveitaria, né, mas tudo bem. O pessoal não tá acostumado com as coisas. Como assim eu posso jogar com essas roubalheiras? O que eu faço com isso? Certo que eu faria um bug maluco com Jace, Liliana, Deathright Shaman e tudo que tem direito, assim. Tu ia perder pros baralhos de combo. Ia perder pra Twin, com certeza. Já imaginou Twin com Ponder e pré-ordem? Verdade. E com uma de mana Phyrexiano. Tem aquela porra ainda. Nossa! Mas enfim, jogar contra elfos, matem Arquidruida Élfico, matem Ezuri e matem o Druida da Herança. Essas são as três principais motores do baralho, que sem esse o deck ainda consegue rodar, mas ele perde toda a explosividade que ele tem. E se tiver slot pra alguma coisa que dê -1/-1 pra todas as criaturas do adversário no site, coloca. Ou remoção em massa, muito forte. Porque o baralho é baseado em bastante criaturas da mesma forma como Infect. Bom, agora saindo desse papo chato aí de agro, vamos falar um pouco de baralho bom, vamos falar de controle. Só que começar com o baralho mais chato da história do Magic. Esse é um deck que as pessoas não estão olhando com o carinho que ele merecia ser olhado, felizmente. Que é o Lantern Control, que é o deck da lanterna. A ideia dele é estúpida, simples e óbvia, mas funciona impressionantemente bem. A ideia é o quê? É usar a lanterna, que eu esqueci... lanterna... Como é que foi em português? Introvisão. Oi? Introvisão. Isso aí. Porque ela... Qual que é a ideia dela? Os jogadores jogam com a carta do topo do baralho revelada, e ela tem sacrifique, o jogador alvo embaralha o seu baralho. Né? Nada demais. Só que ele tem um monte de artefatinhos que tem ou o jogador alvo mila uma, ou todos os jogadores milam uma. E assim ele escolhe as tuas compras. Mas daí precisa ter os artefatinhos. Precisa ter a lanterna. Tudo bem. Quando o deck não tem as duas peças para controlar tuas compras, ele fica assimilando loucamente. Porque ele tem cartas que fazem buscar artefatos no cemitério para botar de volta em jogo. Então ele quer que o cemitério dele encha. E a partir do momento que ele consegue colocar esse soft lock da compra,
ele vai começar a buscar por Snaring Bridge, que é talvez uma das cartas que menos fazem sentido de existir no formato. Porque ela ataca a base do Modern, que é criaturas são a forma de vencer o jogo, que é o novo modo do Magic C. Então, a partir do momento... E ele também tem... Como ele tem muitas mágicas de custo baixo, ele vai cuspir a mão dele, como o Matheus falou lá do Infect, muito rapidamente. E com o Snaring Bridge não vai mais poder atacar ele. Eu acho que vale a pena comentar, né? Tu mencionou a Snaring Bridge, a Ponte Traiçoeira, que é criaturas com poder maior ou igual. Maior ou igual que o número de cartas em suas... Maior ou igual, tem certeza? Não, maior, sorry. É maior, né? É. Criaturas com poder maior do que o número de cartas em sua mão não podem atacar. Ou seja, basicamente com uma carta ele mata 30, 40% da maior parte das cartas que jogam Magic. E daí qual que é o problema maior desse deck? Consistência. Ele é, como eu disse, ele fica se automilando para buscar as peças do combo mais rapidamente. Ele tem descarte, porque o deck é basicamente preto e verde. Tem descarte, ele tem remoções genéricas como a Brute Decay. E então ele tem como te atacar de todas as formas para ganhar o jogo e controlar o jogo. E daí tu pensa, mas depois do sideboard eu boto remoções, eu boto destruição de artefato e assim eu vou conseguir ganhar o jogo. Se o teu sideboard vier de mão, parabéns, beleza, tu tem uma chance, mas ele pode descartar a tua resposta. Se não veio de mão, provavelmente a tua resposta vai ser milada. Então, tirando o Ancient Grudge, que é um dos piores cenários pra ele, que ele resolve com Surgical Extraction, que ele tem de main, ele é um deck muito difícil de lidar. Talvez a melhor resposta que hoje tem pra jogar contra ele é Keranos, que também ele vai tentar descartar, ele vai tentar milar, então é um deck complicado de jogar contra, ele é um deck complicado de jogar com, é muito difícil de jogar com ele, tu tem que saber muito bem o que tu tá fazendo, tu tem que treinar muito antes de ir pra um torneio com ele, porque ele é exaustivo. Cada jogada que tu faz, tu tem que pensar muito bem antes de fazer ela, porque tu pode achar que é uma melhor jogada devido à carta que tá no topo do baralho do adversário, mas o adversário pode quebrar uma FET e revelar uma carta que tu não esperava. Então, ele é difícil de jogar contra, mas também é difícil de jogar a favor. É complicado, e eu sou muito favorável a banir alguma coisa desse deck, porque se o pessoal começar a olhar com carinho pra ele, o meta vai ficar muito chato. Eu acho que tu mencionou perfeitamente um dos motivos que eu acho que mais pessoas não jogam com ele, que é muito difícil de jogar com ele. Eu acho que é facilmente um dos baralhos mais intensivos em habilidade do formato, porque realmente tu tem que pensar muito bem em que carta tu vai deixar o cara comprar, se tu consegue lidar com ela, e se tu conseguir lidar com ela, se não é melhor tu milar ela mesmo assim pra te guardar aquela resposta que tu tem pra alguma outra carta. É muito difícil. Tu precisa conhecer muito do meta também, né? De saber o que que o cara pode possivelmente comprar, quais são as cartas que tu vai ter que se preocupar. É um baralho muito tenso. E no episódio anterior a gente até comentou... Episódio anterior não, na verdade. No episódio sobre o GP Porto Alegre, tem aquela que nós temos um amigo que joga com esse baralho e ele faz aquela piada de usar agulha medular e abandonar as esperanças. A gente falou que o problema principal daquilo é que as pessoas não sabem jogar contra esse baralho. Vai chegar um ponto do jogo, que tu tá jogando contra esse baralho, que é melhor desistir. Eu perguntei pra esse amigo nosso e ele falou, olha cara, se eu tiver a lanterna e 3 artefatos que milam em jogo, tu não compra mais nada que tu precisa. Tu teria que ter, 4, 5 respostas no topo do baralho. E se a resposta for muito complicada, ele usa a lanterna pra tu embaralhar. Exatamente. Então, se vocês estiverem jogando contra esse baralho, chegar ao ponto de que vocês não têm resposta na mão, certo? E ele tem a lanterna e mais 3 ou 4 artefatos. Se tiver 3 artefatos que podem te milar, desiste. Não perde teu tempo, não gasta tua energia, não te estressa, porque jogar contra esse baralho é chato, é estressante, é agoniante, é uma sensação terrível desses baralhos de prisão. Se vocês acham ruim jogar contra um baralho que anula toda a mágica que tu faz, experimenta jogar contra esse baralho. É muito pior. Muito pior do que tu jogar com um baralho que tem 60 counter spells. O meu problema com esse baralho é o seguinte: se o cara diz assim, eu dou counter, é chato. O cara diz assim, eu destruo tua lente, é muito filho da puta. Agora o cara diz assim, essa eu deixo tu comprar. Nossa, tu quer voar no pescoço do filho da puta.
Então essa questão, se vocês têm resposta na mão, tudo bem, dá pra segurar. Ou se vocês têm alguma coisa que vocês conseguem conjurar do cemitério, tem alguma forma de pegar essa carta de volta do cemitério. Mas se não tiver isso, e ele tiver 3 artefatos que milam, e a lanterna, desiste, não perde seu tempo, ele vai custar, mas ele vai ganhar de isso falando no jogo 1, né? Porque se for no jogo 2, já perdeu o jogo 1, óbvio, não desiste, né? Mas é um deck que é complicado e ele tende muito ao empate. Justamente por isso, porque as pessoas não sabem a hora de desistir e ele demora demais pra ganhar. Porque as condições de vitória dele são ridiculamente ruins. Porque ele é muito focado no controle e no rage quit. Então, ele consegue ganhar sozinho, milando o adversário, ou então usando um artefato que causa 2 de dano e ele fica recuperando esse artefato todo o turno do cemitério, botando no topo do baralho. Mas esse é um dos problemas dele, assim. Então ele deixa o jogo lento, ele deixa o jogo arrastado, e eu até acho que pode acabar ter alguma carta banida nele justamente por isso, porque como o baralho de ovos lá foi banido porque ele era chato de jogar, né, contra... Isso. Daqui a pouco, se as pessoas começarem a jogar com isso aqui, eu acredito que a Wizards não vai deixar o pessoal jogar por muito tempo. Mas o ovo foi banido porque ele demorava muito, né? Não porque ele era chato. Não, mas é que... E cada turno dele demorava 15 minutos pro cara ficar embaralho, compra. Agora, esse aí não, esse aí é rapidinho. Depende de quem tá jogando, né? O cara que sabe o que tá fazendo é rapidinho. Mas a partida demora muito. Dificilmente tu consegue jogar 3 partidas nos 40 minutos. Mas se fosse isso, já teriam banido outras coisas no Legacy. Mas é que o Legacy é outra história. O Legacy, o Wizards não olha pro Legacy como ela olha pro Modern. A Wizards tá meio que cagando e andando pro Legacy. É que assim, Legacy tem 2 cartas. Uma delas é Brainstorm, a outra carta delas é Force of Will, entendeu? O pessoal se vira. Exatamente. A Wizards pensa assim, será que essa carta vai incomodar a Legacy? Imagina isso uma reunião deles lá, dos designers. Eu acho que essa carta pode atrapalhar com o Legacy. Aí o cara do lado, eles têm Force of Will, ignora. É verdade. Vamos continuar fazendo as coisas aqui do jeito que a gente tá fazendo. Eles têm Force of Will. Esse que se vire. É por aí. Até essa é uma das cartas que o pessoal falou que podia sair em Modern exatamente pra lidar com esse tipo, com baralhos extremamente lineares, né? Mas eu acho meio... E daí ninguém nunca mais ia vencer de Twin. Exatamente. Bom, o próximo baralho, eu acho que é um dos únicos baralhos de controle mais puro do formato, que é o W Control, que Modern, ele não é muito hospitaleiro a decks de controle. Porque como há esses decks lineares que são muito fortes, é muito difícil de tu conseguir ter uma resposta para todos eles. Essa é uma das outras coisas que o pessoal critica o Modern, que não tem respostas universais. Tu não tem um counterspell de custo, não tem uma contramágica, uma anulação de custo baixo que seja universal, que funcione para tudo. Tu tem negate, dispel, uma ação para casos muito específicos. Mas o W Control, ele se aproveita de um fato de Modern, que tem muitas cartas em Modern com custo 2, para usar Spell Snare, ou Cilada Mágica, que é um azul, anulha mágica convertida de custo 2, que pega muita coisa no formato, cara. É impressionante a quantidade de alvo que essa maldita anulação tem no formato. Mas além disso... ele pega o principal... sei lá, a criatura que é mais ou menos símbolo do formato, né? Snapcaster Mage. Exatamente. Snapcaster Mage pega aquele maldito bicho do Burning que te dá 2 de dano quando tu tira uma mágica. O Eidolon. Então pega muita coisa. Mas outra coisa que esse deck usa, ele usa muitas criaturas com efeitos quando entram em jogo, como por exemplo o Wall of Omens, que é uma 0/4, que quando entra tu compra uma carta, que é uma baita carta. As pessoas estão finalmente vendo como essa carta é boa. Usa Phoenix, usa Clique, e também acaba usando coisas como o Anjo da Restauração para blinkar essas criaturas e conseguir um valor a mais. Então é um deck bem legal. Algumas pessoas acabam splashando preto para usar Esper Charm, que aquela carta é um pecado não ser jogado mais em Magic, cara, porque puta que pariu, que cartinha boa. Descarte 2 instantâneo é do mal, cara. Mas também uma das condições de vitória principal desse baralho é aquela lente, é a Colunata Celestial. É uma mainland tão boa como as mainlands podem ser, eu acho que é uma das melhores que tem, pro Modern, pelo menos. 3 incolores, um branco e um azul, e ela vira uma 4/4 com voar e vigilância. Ou seja, acaba com o jogo rapidinho e só com as tuas lands tu acaba conseguindo vencer. Mas isso é a minha maior crítica
ao deck em si. Tipo, a principal condição de vitória dele é um terreno que tu precisa de 5 mana pra animar. Então, é controle, cara. Eu sei, mas então tu precisa ter pelo menos, uns 8 terrenos em jogo. Que é pra tu poder animar teu Colonnade, atacar e ainda ter backup de counter spell, sabe? Então, isso mostra que tu vai começar a jogar de verdade lá pelo 7º, 8º turno. Como um deck de controle faz. Entendeu? Então é por isso que eu falo que esse é um dos únicos decks de controle verdadeiro do formato. Infelizmente esse deck não é muito bom. Dificilmente alguém ganha alguma coisa com um deck de controle em Modern. Mesmo em Legacy, acho que o único deck de controle que ganha em Legacy é Milagres, porque Milagres é Milagres. Não tem o que comentar. Mas é um arquétipo que o pessoal deseja que fosse um pouco mais forte em Modern. Porque o azul não é tão forte em Modern como ele é nos outros formatos. Mudando agora para um outro tipo de deck, né? Vamos falar dos mid-range, que também é um estilo de deck que eu gosto, que daí são os amontoados de cartas boas, né? A ideia do mid-range é ele ser um meio termo entre o controle e o agro, que ele é um pouco mais hospitaleiro no Modern. Isso. E para começar falando do estilo, vou falar do Abzan, que é um deck que tá meio que caindo em desuso, mas a ideia dele é usar Siege Rhino, porque Siege Rhino é bom, e ninguém discorda disso, eu acredito. A ideia dele é usar o preto e o verde para controle, então ele vai ter descarte, ele vai ter remoção de criaturas, e daí ele tem um Splash branco. O Splash branco é basicamente Path to Exile, Lingering Souls e Siege Rhino. Ele é um deck que é consistente porque ele ganha vida, ele causa dano de forma interessante, tem resposta para quase tudo, mas falta algo nele assim para ele ser mais explosivo e ganhar de alguns decks como Tron e coisas do gênero. Então, por causa disso, ele também acabou caindo em desuso porque ele tem matchups muito, mas muito favoráveis, como contra Twin, contra, sei lá, Burn, contra combos em geral, mas tem matchups para ele que são extremamente difíceis de lidar, como Tron, como Affinity. Então, o pessoal acaba preferindo ir para decks que sejam mais 50-50 e não 80-20, né? A outra versão desse aí seria a versão Jund, preto, verde e vermelho. Consegui dizer as 3 cores. Sem titubear. Devagarzinho, mas foi. Só precisou de todo o poder cerebral pra fazer isso. Nossa! É a mesma coisa, um amontoado de carta boa. Só que agora, como tu tem o vermelho, obviamente tu vai jogar 4 raios. Porque, óbvio, quer jogar 4 raios. Outras cartas boas também, Terminate, né? Não precisa mais se preocupar em como que eu vou matar a criatura. Colligan's Command, outra carta roubadaça. E tem um splashinho, às vezes, pra Huntmaster e o Abbot of Kettle Keep. Uma carta nova aí de Dragons? Magic Origins. Origins, isso. E a lista é bem parecido com o Abzan, no geral. Só as melhores cartas do formato possíveis. Eu acho que a única diferença é que o Jund, normalmente ele tem uma curva de mana um pouco mais baixa. Então por isso ele acaba conseguindo jogar com Bob. Isso. Essa é a principal diferença dos baralhos, eu acho. Que é amontoado de cartas boas estrelando coisas diferentes. Tem uma versão do Abzan que não usa Siege Rhino e usa Bob no lugar. Mas daí ele perde um pouco do motivo de ser. Não tem muito ganho daí só com Path of Exile e Lingering Souls, né? É melhor jogar Terminate daí em vez de jogar Path of Exile. Bom, mid-range é isso. São os GBX. E daí entramos num outro tipo que são os Tempo Decks. Que eu vou falar aqui de um que foi parecido com o que eu usei no GP, que é o Grixis Delver, uma das variações do Delver. Delver é uma carta impressionante, né? Uma criaturinha tão inofensiva e simples que ela joga em todos os formatos. Tudo, cara. Do Pauper ao Vintage. É impressionante isso. Mas aqui... Pode falar. Eu ia falar que também é bom falar um pouquinho sobre o que considera um tempo deck, né? Que tempo é um conceito que a gente vai falar mais no episódio também, mas a ideia básica
tu tá sempre à frente do teu oponente. Então, tu resolveu uma ameaça e conseguir te manter à frente do teu oponente até que aquela ameaça ganhe o jogo pra ti. Isso aí. E a ideia do Delver no formato é simples. É Card Value, Card Advantage. Então, tu vai fazer todo o possível para ter cartas que tenham um valor muito bom por um custo que seja o mais baixo possível, e tu vai tentar tirar o máximo proveito dessas cartas, fazendo elas valer mais do que uma coisa. Então, tu vai usar coisas como Young Pyromancer, para fazer tuas cantrips gerarem criaturinhas de graça para ti. Tu vai usar coisas como Remand, que te dá tempo e te faz comprar carta. Electrolyze, que remove um tokenzinho, 2 criaturinhas e te faz comprar carta. Colagons Command, que te faz matar criatura, destruir artefato, fazer o adversário descartar, ou então retornar uma criatura do teu cemitério pra mão, que por sinal comba loucamente com o Snapcaster Mage, que talvez seja uma das melhores cartas do deck. E tem a estrela Delver of Secrets, né? Uma criaturinha 1/1 por uma azul, todo upkeep, enquanto ele é uma 1/1, tu pode revelar uma do topo. Se for feitiço ou uma mágica instantânea, tu transforma ele, daí ele vira uma criatura 3/2 com voar. Por 1 de mana, nada mal. E a ideia aqui é isso, é colocar uma ameaça em jogo e não deixar o adversário jogar. Não deixar o adversário matar a tua ameaça, ou não deixar o adversário colocar alguma coisa em jogo que vai ser uma ameaça maior que a tua. Existem versões do deck UR, tem a versão Grixis, tem a versão UWR. A versão Grixis é a que tem sido jogada mais, e ela tem usado bastante Tassigur e Gurmag Angler. Porque o deck, como ele possui muitas mágicas de custo baixo e muitas cantrips, rapidamente tu enche teu cemitério, então tu jogar um Gurmag Angler ou um Tassigur por 1 de mana no terceiro turno, ou até mesmo no segundo, em alguns casos, é extremamente plausível e é uma ameaça relativamente forte. Se a ideia do baralho é tu tá na frente, com certeza, tu tem um Gurmag Angler em jogo no segundo ou terceiro turno, tu vai estar na frente. O próximo, nessa mesma categoria, é por motivos um tanto diferentes, mas é Merfolk, ou o Peixes. Merfolk é um dos únicos decks tribais do formato além de Elfo, só que a ideia do Merfolk é um pouco diferente, que é aquela parte mais old school de Magic, né? Que é tu usar o Lorde pra buffar tuas criaturas. É muito comum toda vez que tu começa a jogar um formato, tu começa a jogar Magic, eu vou fazer um deck de quê? Eu vou fazer um deck de Elfo, vou fazer um deck de Goblin, um deck de Vampiro. É impressionante como quando a gente começa a jogar, a gente é atraído para esses conceitos. E eu comecei com um deck que era remoção de criatura empilhada. É que tem um monstro. Mas Merfolk é um dos únicos decks, assim, nesse estilo meio irmãozinho, que ainda funciona e é um deck muito forte. Mas a ideia básica, então, é tu baixar Merfolks e baixar Lords, e logo tu tem um monte de Merfolk. Ele ganha com o tempo usando coisas como, sei lá, Vapor Snag pra devolver uma criatura pra mão. Esse tipo de mágica mais simples, assim, mais, sei lá, mais áurea, dos tempos mais áureos do Magic, sabe? É muito, muito, muito legal esse baralho. Só que ele tem uma carta muito filho da puta que é chamada Spread Incisa, que ela é uma porra desgraçada, maldita, com destruição de terreno azul. Que pra quem não conhece, Spread Incisa é um encantamento por um genérico e um azul, e encanta o terreno alvo, e o terreno alvo vira uma ilha. Ou seja, se tu não tá jogando de azul, boa sorte. Tu perdeu uma cor de mana e tá fudido. Não só isso, compre um card. Compre uma card, exatamente. E agora os meus Merfolks vão passar de grátis por ti. Porque tem um Lord Merfolk que dá travessia de ilha, ou seja, tu não pode mais nem bloquear a porra dos peixes. É um deck bem bacana, ele usa Frasco do Éter pra conseguir jogar ao redor de contra-mágicas, que não existe muito no formato, mas enfim. E tem uma criaturinha desgraçada, que é aquele Senhor das Ondas, uma coisa assim. O Mestre das Ondas, Que bota fichinhas 1/0. É 1/0 em jogo, que é igual a tua... esqueci o nome em português. Devoção. Devoção azul, né? Isso. E daí as criaturas são 1/0, só que ele dá +1/+1 pra elas. Então ele bota um monte de fichinha 2/1. Bem legal. E uma das vantagens desse baralho é que ele é praticamente a mesma lista do baralho Legacy. Então, se tu montar a versão Modern, tu precisa basicamente de Force of Will, que não é barato, mas tu basicamente já tem um baralho Legacy junto, e são baralhos é um baralho competitivo
nos dois formatos. Sabe uma curiosidade bem bacana desse baralho aí? Eu tava jogando contra um cara de Merfolk no último torneio Legacy, e daí eu joguei Shulk contra ele, né? E daí ele ficou puto da cara. Daí ele falou que ele não esperava levar Shulk no Legacy. Então, né? Eu não jogo de azul, então foda-se quem joga de azul. E daí ele comentou que no Modern o deck tem que ser meio a meio os terrenos. Tipo, metade ilha, metade não ilha, porque justamente tu vai ter o pessoal jogando de Blood Moon e o pessoal jogando de Shulk. Então tu tem que ter metade da tua base de mana pra cada coisa, sabe? Pra poder lidar. E daí no Legacy, como quase ninguém joga de Shulk e tem mais gente jogando de Blood Moon, daí toca a ilha em tudo e foda-se, né? Daí quando ele levou um Shulk na cara, ele ficou muito puto. Ele não usa Caverna das Almas, não? Usa, mas né? Sim, né? E o Wasteland serve pra quê? É que Legacy é um formato com mais ódio, né? Não esqueça disso. No coração das pessoas, né? Bom, por fim... É por fim? Ainda temos outro tipo? É por fim. Não, esse é o último. É o último tipo de deck. Então, por fim, vamos falar de combo. Que talvez... Eu acredito que seja o tipo de deck que mais aparece no formato, não? Imagino que sim. E principalmente por de jogar, né? E principalmente por causa de um deck que é o deck talvez que hoje represente o formato, que é o Splinter Twin. Isso, exatamente. É um deck com um conceito muito simples, ele é baseado num combo de 2 cartas, que é Splinter Twin, que é Gêmea Estilhaçadora. Que não. Mais Chatonilda, outro nomezinho. Chatonilda é um nome engraçado, lembrar Pestermite, né? Faz sentido, né? Tá ligado? Porque Pester, o verbo é incomodar, né? Mas Chatonilda é muito engraçado. Seu cara, Chatonildo. Lauren tinha os melhores nomes de cartas, cara. Lauren era legal. O Flavor era muito legal. Porque era aquele negócio do conto de fadas, né? E eles já falaram que a gente não volta pra Lauren porque as pessoas não gostam. Mal comidos. Daí a ideia é usar Gêmea Estilhaçadora, mais Chatonilda ou Exarca Enganador. O que consiste o combo? Tanto Chatonilda ou Exarca, quando entram em jogo, vira ou desvira permanente alvo. Gêmea Estilhaçadora é um encantamento por 4 manas, 2 vermelhas, 2 quaisquer. Encanta um encantamento de criatura. A criatura encantada tem vira, gera uma cópia daquela criatura, tu tem que exilar essa cópia no fim do turno. Preciso explicar mais? A cópia entra em jogo, ela vai ter a habilidade da Chatonilda ou Desarca, que desvira permanente alvo, tu vai desvirar a criatura que está encantada, daí tu vai virar pra gerar outra cópia. Faz isso infinitamente. Infinito não pode, né? Tem que dizer um número no Magic. Tu faz isso 1 quinquilhão de vezes e ataca com todas as criaturas, porque a cópia tem haste. E daí tu ganha o jogo. Simples assim. Então, eu achei engraçado isso agora que tu falou, porque tem que falar o número, né? Porque é relevante, porque tem aquela carta que é Rakdos Charm, né? Que dá 1 ponto de dano no oponente pra cada criatura que ele controla. Isso. Que é um sideboard do Jund contra Twin. Exatamente. Só que eu achei engraçado que eu tava lá no GP, o cara que tava do lado lá, tava jogando de Escape Shift também. Eu acabei conversando com o cara lá e foi bem bacana. Mas aí o oponente dele tava jogando de Twin. Aí o oponente colocou assim, colocou o Pestermite em canto. E o cara resolve. Daí o oponente olhou pra ele assim, tu vai conceder ou não? Daí, quantas cópias tu coloca? O oponente, entrou em tilt. Como assim? Você não vai conceder, eu combei? Não, mas ele olhou pra trás assim, o quê? Aí, quantas cópias tu coloca? Desculpa, é que não tô acostumado nessas cores pedir, né? Porque o cara não dava o hack do charme, né? Mas a única coisa que o cara tinha na mão era o Echoing Truth, que por algum motivo ele achou mais fancy deixar o cara atacar pra devolver pra mão. Mas eu também faria isso. Sim, né, cara? Só porque achar. Tô grandão, tô combando, tô pimpão. Eu vou combar. Não. O oponente era uma Chatonilda, né? Daí o oponente, quanto de vida tu tem? 12. Eu coloco 7. Pelo menos o oponente pensou 2 segundos, né? Achei muito engraçado a cena. O oponente pensou 2 segundos. Posso me fuder nessa aqui. Tá muito estranho isso. Bom, continuando no deck. Então, além de ser um combo de 2 cartas, que é um combo muito fácil de realizar,
o deck consiste em grind. Então, a ideia é o quê? É deixar o jogo o mais travado e tentar impedir o máximo possível que o adversário jogue e resolva coisas. Então o deck tem muita cantrip, o deck tem muita anulação, tem muito controle, que é pra justamente deixar o jogo lento pra dar tempo de combar, e muitas vezes ele ganha até mesmo sem o combo, porque ele usa clique, que é um bom beater. A própria Pestermite, a Chatonida também, como um 2/1 voador, bate bem. E às vezes vai até na Exarca, né? De um jeito ou de outro tem que ganhar. E tem o Snapcaster, né? E tem o Snapcaster porque como é um deck azul e tem raio, né? Uma coisa leva a outra. Bolt, Snap Bolt é bom. Eu fiz isso no GP 2 vezes seguida, dei 12 de dano no cara e ganhei o jogo. Exatamente. Funciona. E daí, o que acontece? Como ele é um deck muito comum, muito jogado, as pessoas se preparam muito contra ele. Tu não tem muito o que fazer no main deck pra jogar contra ele, assim, a não ser que tu jogue com um baralho, um GBX, que vai ter remoção de sobra e tal. Mas daí o pessoal geralmente vai lá no sideboard e dá aquela puxada pra ter resposta. Daí o que o Twin faz no sideboard? Ele simplesmente sai do combo. Tem muito jogador que tira completamente os Splinter Twin do deck, e tira algumas das criaturas, pra deixar ainda mais grinder pra ganhar com Queranos, que, convenhamos, né? Depois que entrou no jogo, ganha sozinho. Queranos é monstro. E a arte daquela carta é muito Inclusive boa. É tão bom que eu já coloquei no meu Reanimator. Existem versões. Existe a versão padrão dele é azul e vermelha, que é a versão mais consistente, mas é a que tem menos respostas ao adversário. Ele é mais... Eu jogo meu jogo e tento evitar que tu jogue o teu. Daí tem a versão Grixis, que tem mais interação com o adversário, com mais remoções de criatura, e daí usa Tassigur, usa outras condições de vitórias mais consistentes. E tem a versão que daí vai mais pro meio termo mesmo, que é o Tarmo Twin, que, né, é um Twin com verde. Verde tem Goif, por que não, né? Todo mundo caga dinheiro, então vamos botar Goif nessa merda. Ao meu gosto, o Tarmo Twin é o deck melhor, porque eu acho que, tipo, ele tem mais chance de ganhar sem o combo, porque o Tarmogoyf é uma criatura forte, e daí em vez de usar Pestermite, ele usa uma criatura de Magic Origins que é 3/3, então ele tem mais poder pra atacar, mas também tu pode simplesmente cagar um top deck ali, opa! Top deck e o Twin ganha o jogo. Eu acho que, como o Felipe mencionou, né, é o deck com a cara do formato. Eu acho que se tu pensar em Modern e pensar no baralho, tu pensa em... E não é uma coisa ruim. Twin eu acho que é um deck que mostra bem as forças e as fraquezas do formato. Eu acho que é um deck assim muito bom pra representar o Modern como um todo. Bem melhor do que o deck que representa o Legacy hoje, né? que é o Miracles. Nossa. Exatamente. Bem mais fair. Bom, o próximo deck de combo é o Amulet Bloom, ou Bloom Titan, ou Primeval Titan Bloom, sei lá. Eles mudam o nome o tempo todo, mas... Eu acho que o nome padrão que eles estão usando agora é Bloom Titan, então vamos com esse. A ideia desse deck é simples. É baixar um Primeval Titan no segundo turno e te atacar com ele e te matar rápido. Como ele consegue isso? Ele consegue isso usando a outra parte do nome do deck, que é o Summer Bloom, que é um feitiço da 8ª e da 9ª edição, por um genérico e um verde, e tu pode baixar 3 lands a mais esse turno. Só que tu ter a mão cheia de land também não é ideal para te baixar com essas coisas. Então eles acabam usando os terrenos de Ravnica original, que são as Karoo Lands ou Bounce Lands. Que quando elas entram em jogo, tu tem que voltar uma land para tua mão, mas elas adicionam 2 manas. E aí tu combina isso com um artefato chamado Amuleto do Vigor, que tem toda vez que uma permanente fosse entrar sob seu controle virada, desvire ela. Então o que tu faz? Tu estaca os triggers da forma certa, de forma que quando a land entra em jogo, primeiro tu coloca o trigger de devolver uma land para a mão na pilha, e depois o trigger do amuleto. Então o trigger do amuleto vai resolver, tu vai desvirar a land, aí tu pode gerar 2 de mana e devolver ela mesmo. Ou seja, tu consegue, então, com o amuleto, o Summer Bloom e essa land, tu gera 6 de mana. Então, tu com isso consegue baixar um titã, aí tu busca 2 lentes, que elas normalmente entrariam viradas, mas como tu tem um amuleto, elas vão entrar de pé. E aí tu busca uma lente que dá haste pro titã, e aí tu ataca com o titã, aí tu busca mais 2 lentes. E aí tu
casta o Pacto Verde, busca mais um titã, ou tu busca uma lente que deixa que tu tutore pelo Pacto, que tu usa pra tutorar pelo titã, e é uma putaria desenfreada esse deck. Assim como o deck da Lanterna é um deck bem complicado de jogar com ele, tem muitas interações, tu tem que prestar muita atenção na hora de fazer as coisas. Inclusive, vários jogadores já tomaram warning por slow play por causa desse deck. Também, exatamente. Você tá esquecendo de comentar na segunda condição de vitória dele, que é a mais filha da puta do Magic, né? Cara, eu achei essa condição de vitória tão linda. Tu já levou ela na cara? Então tu vai deixar de ficar linda. Não, eu pago. A ideia é usar Hive Mind ou Mente Aglomerada, que foi uma tradução ruim, né, cara? É que Hive tem aquela ideia tipo de colmeia, colônia, né? Isso, Mente da colônia, eu acho que seria. As colonadas, tudo. Vamos chocar o Magic? Tu sabe que essa piada só faz sentido pra quem é daqui do centro do Rio Grande do Sul, né? Então. Bom, esse encantamento ele custa 6 Agora eu quero fazer também. o Magic da colônia. Aí lá, antes da missa, a gente vai lá e choca, aí a gente toma uma polar lá. Choca o Magic. Eu tô imaginando os equipamentos, a Tobata. Bom, esse encantamento, ele diz que quando o jogador conjura uma mágica, todos os outros jogadores copiam aquela mágica. É um encantamento bem bizarro mesmo. Só que aí tu conjura um pacto. E teu oponente também conjura o pacto. E ele precisa pagar pelo pacto, provavelmente nas cores que ele não joga. Então é uma trollagem muito grande e muito linda. É massa quando o cara usou um pacto verde contra mim e eu de azul e vermelho. Acontece. E não tem o que fazer, porque daí tu vai dar um counter, ele vai copiar o counter e vai dar counter no teu counter. E assim vai, não. É muito louco. Da putagem do caralho. Não tem o que fazer. Se o cara baixou o Hive Mind e ele tem um pacto, tu perdeu o jogo. É assim que funciona. A não ser que tu tenha alguma coisa com, sei lá, Split Second. Ou tu paga o pacto. Não, porque a habilidade da triga. Mas é que... Mas tu pode... Não é verdade, não adianta. Tem que dar counter no teu, bicho. Não adianta. Não tem o que fazer. Se o cara baixou o Hive Mind e jogou o pacto, tu não tem mais o que fazer. É simples assim. A única coisa que tu pode ter aquela instantânea branca que não te deixa perder o jogo, né? Ela funciona. Exatamente. Mas, né? Corner Game! Ou tu pode pagar o pacto. A de Nauseum ganha de Hive Mind. Dá pra ganhar no turno 2 com esse combo dessa forma, né? Porque ao invés de baixar o Titã, tu pode baixar o Hive Mind e usar um pacto. É bem difícil de conseguir isso, a não ser que tu spawne as 7 cartas, né? Como o jogador fez durante o GP, né? Que o cara se puxou pra roubar, né? Acho que no GP ele ganhou tipo umas 18 partidas no turno 2, porque ele dava um jeito de colocar 7 cartas no topo do baralho. Quando eu falo que o modo de embaralhamento do Magic é estúpido, as pessoas acham que eu tô exagerando. Então, o próximo deck, ainda nessa parte de combos, ele não é tão combo, porque ele não necessariamente vai perder automaticamente se alguém parar o combo dele, mesmo porque parar o combo dele é muito difícil. Mas é o Tron. A maioria das pessoas deve conhecer por esse nome, não sei se já teve outro nome alguma vez na vida. Basicamente... Não, foi sempre esse. É RG Tron, né, pra versão que é verde e vermelha, né, que é a mais jogada. Mas também tem o Tron, que daí é mais controle, que usa só azul. Mas a base do baralho é simplesmente lentes. Quais lentes especificamente? As Urzas lentes. As Urza Mine, usa Power Plant e usa Tower. Se tu tiver as 3 em jogo, tu gera uma quantidade obscena de mana. E aí o que tu faz com esse mana? O que tu faz com esse mana? Horas. Como se não tivesse coisas roubadas com manas incolores no Magic, né? Tipo o Karn, o Gin, o Wurmcoil, o Enrabaku. São todas as coisinhas delicadas que o Magic já fez. E fora isso, o que o deck faz? Ele busca as lentes. É só isso que ele faz. Ele não precisa fazer mais nada. E não sei porque é um dos decks mais detestados do Magic. Atualmente eu gosto dele. Eu acho ele massa.
Não sei por que ele é tão detestado. É só porque não tem destruição de terreno no Modern, bobagem. Sabe por que ele é detestado? Porque tu sabe o que ele faz, tu sabe como tu para ele, mas tu não consegue parar ele. Porque ele é tipo um caminhão vindo na tua direção. É, ele é extremamente consistente. Como eu tava falando, tu pensa assim, ele vai usar um monte de cartinhas que busca terrenos. Vai usar um monte de cartinha que busca terreno, óbvio que ele vai. Então eu vou destruir, anular, caralhar essas cartinhas que busca terreno. Beleza, ele vai comprar os terrenos naturalmente e vai baixar a porra dos bichos naturalmente. Ele tem muito terreno pra pegar. Esse deck ganhou um boost de força muito grande quando saiu o Ugin em Destino Reforjado. O Ugin é roubado. O Ugin permite que ele limpe o board do oponente. É muito forte. Basicamente não dá pra considerar que é exatamente um deck de combo, porque ele não tem, assim... Fiz o combo, venci, né? Como seriam os outros decks. Mas tu vê, assim, que o deck não tá fazendo nada. Ele tá jogando paciência, só baixando land. Oh, ganhei! Eu sou um ser visionário, cara. Eu enxerguei agora uma forma de deixar o Tron melhor, cara. Fazer um Tarmotron! Tarmotron. Não vale, é só jogar dinheiro no baralho. Como resolver todos os problemas? Seu baralho está perdendo, você não está conseguindo ganhar os campeonatos, está sendo humilhado pelos seus oponentes. Nós temos a solução, jogue dinheiro no seu baralho. Isso lembra daquele episódio do Friday Nights, né? Que é o Fight Green with Green. Bom, cara. Então, tem verde, tem jogar com If, cara. Por que não, né? Continuando o que o Nelson tinha falado antes ali do baixou land ganhou. O próximo baralho é exatamente sobre isso. É o Escape Shift, que eu acho que vocês já viram que foi o baralho que eu fui pro GP, o baralho que eu jogo. E é um baralho que eu acho muito legal. Eu divirto muito jogando com ele, porque ele tem aquela coisa que deixa o teu oponente sempre cagado. Porque pode chegar um momento que tu vai conjurar uma mágica e tu vai vencer. Então... porque o Twin é um combo de 2 cartas. O Escape Shift é um combo de 1 carta. Isso, exatamente, né? O Escape Shift às vezes é conhecido como combo de 1 carta só. Tu ter uma carta que vence o jogo por si só é meio difícil de existir. Então, a ideia básica do Escape Shift, que é um feitiço que permite que tu sacrifique teus terrenos e tu busque por aquela mesma quantidade de terrenos e coloque em jogo, é tu usar junto com uma carta chamada Valakut. Valakut é um terreno que tem, toda vez que uma montanha entra em jogo, se você controlar outras 5 montanhas, Valakut causa 3 pontos de dano a criatura ou jogador alvo. A ideia de tu usar o Escape Shift, e se tu buscar, por exemplo, um Valakut e 6 montanhas, todas essas 6 montanhas, quando elas entrarem em jogo, elas vão se ver ao mesmo tempo. É estranho esse deck, porque a primeira vez que eu vi o pessoal jogando com ele, eu não entendia muito bem de Magic, como é que isso funciona? Não faz sentido. Né? Não tô entendendo. Porque o pessoal concedia, tá ligado? O pessoal castava Escape Shift e o pessoal concedia. E eu olhava pra lista de cartas e... que bizarro. Mas é algo que tem que pensar que as montanhas entram ao mesmo tempo junto com o Valakut. Então todas elas se veem. E pra cada uma delas tu controla outras 5. Então o trigger funciona e tu dá 18 pontos de dano. Então a ideia básica é a seguinte. 7 terrenos mais o Escape Shift é 18 pontos de dano, porque tu busca um Valakut e 6 montanhas. Agora, se tiver 8 terrenos e usar um Escape Shift, tu busca 2 Valakuts e 6 montanhas. Ou seja, daí tu dá 36 de dano no teu oponente. A maior parte das listas só jogam com 2 Valakuts, porque por mais que o deck seja baseado em montanhas, tu não usa muito vermelho no deck. Ele tá ali mais pra isso. É um deck interessante. Eu prefiro aquela versão com criaturas, né? Porque como o Felipe falou, a mesma coisa que botasse um Tarmogoyf, certo? Porque daí tu tem uma ameaça constante. Tarmo-Shift, cara! Tarmo-Shift. Tu obriga teu oponente a resolver essas ameaças mais cedo, mas... O pessoal tem jogado agora usando o Bring to Light, que é aquele feitiço novo que saiu em Batalha por Zendikar, que ele tem... Pra cada cor que tu usou pra conjurar ele, tu busca por uma criatura instantânea ou feitiço com aquele CMC e conjura ela. A vantagem é que tu consegue jogar com menos cópias de Escape Shift e mais cópias de respostas, como por exemplo, Fúria dos Deuses, ou o pessoal usa até Danação, por que não, né? A gente pode jogar com branco, mas não jogar com preto pra usar Danação, né? Porque a gente tem dinheiro nessa porra. Joga dinheiro no seu deck. É um deck bem legal.
É um deck que, se o oponente te vê com muito terreno, ele tá sempre com as calças na mão, ele tá sempre cagado, porque tu pode comprar o Escape Shift e vencer o jogo. Ou tu pode bater com Sakura, isso também funciona. Sakura Beatdown! Mais poderoso impossível. É importante dizer que o deck usa ramp também, né? E controle pra se manter vivo até castar o Escape Shift. Um outro deck nesses que não fazem nada até que fazem tudo é o Living End. Essa é uma boa definição, né? Não fazem nada até que fazem tudo. O Living End, baseado numa carta de mesmo nome, que basicamente diz: pegue todas as criaturas que estão no seu cemitério e coloque na mesa. E todas as criaturas que estavam antes da mesa, coloque no cemitério. Você faz um switch de cemitério com mesa. Tanto você quanto o oponente. Mas é pra todos os jogadores. Sim, tanto você quanto o oponente faz o switch. E daí, o que você faz então pra fazer com que essa carta seja mais interessante? Você põe um monte de criatura no seu cemitério. Simples assim. Então, essa carta... Ela não pode ser castada diretamente, ela tem suspender. Então você tem que castar ela e esperar alguns turnos, se não me engano é 3 ou 4, até que ela ative, né, termine o suspender dela. Mas óbvio, como tudo em Magic, você pode cheatar, né? Então você cheata com... Como é que é a habilidade em português? Cascata? Cascata? Acho que é cascata. Você cheata usando cascata. Você joga uma mágica com cascata, ela vai procurar por uma mágica de custo menor do que ela mesma. Como o Living End não pode ser castado normalmente, o custo dele efetivamente é 0. Então, qualquer mágica com cascata vai castar o Living End assim que encontrar. Mas daí tá, como é que eu evito que outras mágicas sejam encontradas? Bom, todas as criaturas que você tem são de custo altíssimo. E como é que eu ponho elas no cemitério? Todas elas têm ciclar. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua mão com um monte de criaturas, vai pagar geralmente 2 de mana. 1 de mana. Não, a maioria é 2. Poucos que são de 1. 2 de mana e vai reciclar, ou ciclar, não sei como é que é em português. Reciclar. Eu acho que reciclar, eu acho que a maior parte deles custa 1, na verdade, né? São bem poucos que custam 2. Bom, e vai colocá-la no cemitério e comprar uma carta, mais outra carta pra você reciclar. E você vai ficar fazendo isso ad infinito até que você achar que tem criatura suficiente no seu cemitério pra castar a sua carta com cascata e pegar o Living End. E daí é só alegria. Então, como eu disse, é um deck que não faz absolutamente nada, até que faz tudo. Só que o interessante desse deck é o seguinte, né? Como tu usa muito reciclar, tu vai filtrando. E tu vai comprando, acaba comprando terrenos. Então, se a tua estratégia de reanimar tuas criaturas não funciona, tu consegue jogar um terreno todo turno. Então, lá no 5º turno, tu vai começar a botar criaturas grandes em jogo. Criaturas difíceis de lidar. Criaturas 4/4, 5/5... Então... Uma 5/5 aí, não uma 5/5. Exato. Então, tipo, no pior dos casos, não consegui, o cara tem counter, o cara removeu meu cemitério, assim, beleza, eu vou baixar minha criatura na mana mesmo e vamos pro fight. Vamos bater. Não era o Living End que o pessoal tava misturando com o Splinter Twin? Sim, teve uma versão bizarra, louca, estupradora de Living End com o Splinter Twin. Eu achei muito engraçado ver o LSV jogando com esse baralho, que tem aquele o Deadshot Minotaur, né, que é o Minotaurozinho que quando ele entra em jogo, tu dá tipo 3 de dano numa criatura com voar, né? Sim. Aí ele colocou o Splinter Twin nesse do Deadshot Minotaur e ficou tipo matando os tokens do... Almas Penadas do oponente, tá ligado? E ele vem assim... foi bem isso que os designers tinham em mente quando criaram essa carta. Obviamente, né? Bom, o último deck é o que sobrou do pod. Sobrou do pod. É o Podless Pod, né? Por que não? Ou Abzan Company. É um deck meio mid-range, meio combo, porque a ideia é usar... cartas que controlam o jogo, ganhar o jogo com criaturas que tenham valor, criaturas que sejam 2/1, e principalmente criaturas que tenham efeito quando entram em jogo. Por quê? Porque a ideia é usar o Collected Company para buscar essas criaturas e ganhar ainda mais valor delas, né? Quando elas entrarem em jogo, tu procurar por uma Eternal Witness pra pegar aquele teu Collected Company que tava no cemitério, botar ele na mão e, e fazer isso de novo, e de novo, e de novo. E ele também tem um combo dentro dele, que ele usa a Anafenza,
Que a ideia, toda vez que uma criatura entra em jogo, se ela for a criatura com menor ataque ou menor defesa? Menor resistência ou menor poder? Menor resistência, eu acho. Acho que é resistência. Essa criatura ganha um marcador de +1/+1. Na verdade tu pode escolher entre as criaturas... Quando uma criatura entra... Tu escolhe a de menor, né? Isso. Isso aí. E daí tu bota um marcador de +1/+1 na criatura. Só que qual que é a ideia? Ele tem uma criaturinha que eu esqueci o nome dele, que é o cara que dá 2 de dano. Murderous Redcap. Mas às vezes eles nem usam ele. É só pra... Ou o Quinchain Finks. Que daí quando entra em jogo tu ganha 2 de vida, né? É 2? Isso. É 2 de vida. Uhum. E daí ele usa também um vampirinho que tem sacrifica uma criatura pra dar Scry 1. Então, ele sacrifica o Quinchain Finks. Como o Quinchain Finks tem persistir, ele vai voltar pro jogo com o marcador de -1/-1. Como tu tem a Anafenza, tu vai botar o marcador de +1/+1 nele, os marcadores vão se anular. Tu vai lá, sacrifica ele de novo pra dar mais um Scry 1. Assim tu pode dar Scry no teu baralho inteiro e ganhar a vida infinita, que não pode ser infinita, daí tu ganha 1 quinquilhão de vida, e fala pro adversário, me mate. Aí o oponente mila. Pode ser. Toma 10 de infect. E daí, como ele vai dando Scry infinitamente, ele vai poder deixar ali. Ele vai poder deixar no topo do baralho aquilo que ele quer que ele quer comprar. E dessa forma, usando um monte de criaturinhas. Ele tem um X de muitas criaturinhas que são úteis. E daí ele vai encher o board de criaturinha e te bater com um backup de vida infinita, assim. Então, é um deck interessante, mas eu pelo menos, em minha opinião, eu joguei algumas vezes contra, vi alguns jogos, e eu não acho ele tão bom quanto outros decks combo, e nem tão bom quanto outros decks mid-range. Então, tipo, como ele é um meio a meio dos dois, eu acho que ele acaba pecando de não ser bom em nenhum dos dois lados. Mas, claro, quando ele comba, tá, beleza, perdi o jogo, vamos pra próxima, mas a forma, é muito fácil de tu quebrar o combo no meio desse processo. Mas a grande vantagem dele é, como tu falou, essas criaturas 1/1, dá ao deck um monte de chance no mainboard contra um monte de decks fortes, né? Isso. Porque o cara... Ou mesmo é mais fácil tu conseguir buscar as respostas do teu sideboard desde que elas sejam criaturas, né? E também tem aquela porcaria daquele terreno, o Gavony Township, que bufa todas as criaturas, né? Então, roubado. Tu morre pro Aves do Paraíso. É roubado esse aí. Gavony Township é um dos melhores terrenos já criados, cara. É impressionante aquilo. O fato de tu pagar 4 e colocar um marcador +1/+1 em todas as tuas criaturas é muito forte. Uhum. Bom, acho que era isso, né? Conseguimos. Terminamos todos os decks principais do formato. Não foi tão demorado. Não, imagina. Claro, ficou muita coisa de fora. Tem muitos outros decks no formato. Tem aquele, como é que é? Scat Red, tem... Scratch Red, Grishelbrand, mas Ad Nauseam. Só que eles são decks que não tem um percentual tão grande no meta que a gente achou que não valeria a pena entrar em muitos detalhes, porque, tipo, dificilmente tu vai jogar contra uma coisa dessas. Talvez Hate Bears pudesse ter entrado nessa lista. Talvez. Não sei se tem jogado muito, cara. Pois é, o Boggles, mas, enfim. Tem Modern é um formato bem diverso, tu vai encontrar uma infinidade de outros decks diferentes, muitos decks Rogue também, que Modern te dá a possibilidade de tentar coisas diferentes, ainda que você vai apanhar como sempre, mas você pode tentar. É porque a questão de jogar com deck Rogue é bem interessante, mas o problema é que num campeonato muito grande, tu tem muita chance do teu Rogue não funcionar, tá ligado? De tu dar fumble ali do teu ataque furtivo. Sim. Então, é por isso que muita gente não joga de Rogue e prefere um formato mais consistente. Eu vou dizer assim, tu vai pra um Friday Night Magic, tu vai jogar um dia de noite numa loja. Cara, monta um deck Rogue e se divirta. Tu vai ter boas chances de pelo menos ficar 2-2 se teu deck Rogue for bom. Agora, tu ir para um GP é mais complicado, porque tem mais gente jogando, são mais rodadas, tem mais chances de a variância de chutar a bunda. E até a questão da variância faz com que os decks tenham mais respostas contra mais coisas aleatórias, né? Então, dificilmente tu vai ter um baralho onde os decks não terão nenhuma resposta contra ti. Então, se há um formato mais consolidado em cima de um meta bem específico, por exemplo, como o Legacy daí um deck Rogue às vezes
aparece e ganha justamente por causa disso, que as pessoas não têm resposta contra aquilo porque estão muito fechadas dentro de um meta que é muito pequeno. Mas como o meta do Modern é muito abrangente, o cara vai olhar pro teu deck, tu pode ganhar o jogo 1, ele vai olhar, vai achar estranho, mas já vai pensar, eu posso usar essa carta que tá no meu site contra tal coisa, usar isso aqui, e daí já tira boa parte da tua vantagem. Modern acho que é um formato que a Wizards tem investido bastante, tentado fazer um formato mais jogado, porque a ideia deles, como a gente já mencionou, né, foi resolver o problema do Legacy, né, que é a falta de acessibilidade às cartas e o preço, principalmente. Eu não acho que eles estão fazendo um bom trabalho assim, não, tá? Eu acho que eles podiam ser um pouco mais agressivos em reprintar staples do formato. Porque tem umas cartas que estão com um preço muito absurdo, cara, e tem que baixar. A sacanagem é eles fazerem coleções como Modern Masters, que seria tipo, beleza, a gente tá relançando cartas importantes no formato, a gente tá fazendo com que isso não afete o Standard, só que eles vêm com aquele mimimi de a gente não pode estragar o selado. E daí lançam as cartas boas como Mítica. Tomar no cu com o selado. Quem compra booster de Modern Masters quer as cartas, não quer jogar selado. Verdade. Não é tão verdade assim, porque é um formato bem famoso no limitado, cara. O pessoal que joga limitado gosta muito dos Modern Masters. Mas eu concordo contigo que eu não acho que isso é desculpa, certo? É o formato que o pessoal vai jogar 3, 4 vezes. Isso. Até por causa do preço. Falando no preço, é uma bosta, cara, esse preço do Modern Masters. Por que os caras colocam o preço lá em cima dos boosters, cara? Não faz tão caro. Tipo, sim, o preço de 2 boosters é mais, cara. Lá fora é tipo $4 e $10. É 2,5. Tipo, sim. É absurdo. E a desculpa que eles dão é que a gente não quer que as pessoas sintam que as suas coleções foram desvalorizadas. Cara, foda-se as pessoas que já têm coleção. Tu tem que conseguir novos jogadores. Quem já tem as cartas, dane-se. Quem já tem as cartas não tá preocupado, né? Entendeu? Eu acho um pensamento muito mesquinho de tu, tipo, eu gastei aqui... Ou, por exemplo, eu comprei o Tarmogoyf quando estava $50. Vocês não podem comprar mais quando estava $50. Eu sou inteligente, seus burros. Sabe? Entendeu? Eu acho muito mesquinho esse tipo de pensamento. Eu queria que eles fossem muito mais agressivos em reprintar as coisas. É o fato que a gente vai estar em Listrad e aí provavelmente a gente não vai ver as cartas que precisavam do reprint do set, que é Liliana, Snapcaster, Geist, que são cartas que seria legal ter um reprint delas para colocar mais no mercado. Porque o grande boom de Modern foi em Born of the Gods por ali. Porque, cara, tu olha o preço das cartas, eu não Disparou sei que merda que aconteceu em Born of the Gods, cara. Disparado, sei lá, eu acho que algum maluco milionário foi lá e... eu vou foder com o mercado de Magic, vou comprar todas as cartas. Dá todas aí. Sabe? Tu olha o preço, tá tipo 10, tá saindo Born of the Gods 40. E o cara, como assim? Entendeu? E isso é uma coisa que, tipo, hoje o Legacy tá vivendo um problema que é semelhante ao Vintage, né? Que o preço de entrada do formato é muito alto, e o Modern não tá muito longe disso, não. Ele tá chegando lá, se o pessoal não se movimentar alguma coisa, vai ter o mesmo problema. Isso, porque tudo bem, os terrenos do Legacy são caros por causa das dual e tal, mas tipo, se tu pegar o preço de um deck Legacy pro preço de um deck Modern, tirando a base de mana, não é tão grande assim. Não, é quase a mesma coisa. Tu pega um deck Jund da vida, é um preço de um deck Legacy. Com certeza. Um Delver da vida. A única exceção das cartas do Legacy que é caro é o Force of Will, porque o resto é praticamente tudo mana base do Legacy que é muito caro por causa da maldita lista restrita. Que é uma coisa que eu ainda não consigo acreditar que não aboliram aquela porcaria. E não vão abolir, pelo visto. A gente tem que fazer um episódio sobre isso uma hora. Mas a gente não tem nenhuma notícia ainda nova sobre Wolf, tá demorando pra caralho pra sair os spoilers. Já falaram que é só final de dezembro, né? Mas, cara, a primeira semana de janeiro é o pré-release. Bom, então não pode esperar até lá. Semana que vem já tem que começar a sair os spoilers. Vamos ver, vamos esperar. Mas provavelmente o próximo episódio vai ser um episódio mais light, onde a gente vai finalmente falar sobre os tipos de jogadores. Então, os Spikes, Timmys, Johnnies, Melvin e Vortus. São esses os 5 grandes arquétipos. Isso. Então, até daqui a 15 dias, que a gente tá conseguindo manter o schedule. Impressionantemente.
Não, cara, não comemora ainda, porque senão tu sabe que só vai sair daqui a 3 meses. Final de ano agora, galera, vai tudo se embebedar, tudo de férias coletivas, tá uma putaria. Ninguém vai querer saber de gravar podcast. Até melhor não gravar podcast. Ninguém vai entender merda nenhuma mesmo. Todo mundo bebo. Assim, já tá todo mundo largou Magic. Yu-Gi-Oh! Que Yu-Gi-Oh! Vamos de ideia. Pode jogar Pokémon.